Olá, em um momento chuvoso, com o som da natureza abençoando a terra, em um ciclo que sempre se repete e que traz outros momentos dentro de uma ordem, dentro de um padrão organizado pelo arquiteto da vida. O Criador de todas as coisas nos dá a oportunidade de uma existência passageira, mas que, ao mesmo tempo, desfrutamos de tantas coisas. O que você está fazendo com o seu tempo? Está também desfrutando de momentos especiais, de momentos simples, mas impactantes, e faz você pensar e refletir sobre outras coisas que são muito boas e que pode gerar em você novos pensamentos, outros níveis de maturidade. Por que não? Se permitir as coisas que realmente elas fazem sentido e pode contribuir para transformar vidas. Então, que a paz do Senhor Jesus ela esteja em você, na sua família, no seu lar. E por onde você passar, esta paz, ela seja como um manto que te proteja de todo o mal. E que possa também exalar como um bom perfume para chegar em vidas que precisam também de paz, da paz verdadeira e não da falsa paz. E a paz verdadeira se encontra em Jesus. Mas eu, você, nós podemos ser um canal de bênção para exalar essa paz como um bom perfume. Por que não dizer o bom perfume de Cristo? Quero compartilhar com você uma pérola maravilhosa. E olha só, curta, comente e compartilhe este vídeo para que outras pessoas elas também possam desfrutar de momentos como este, que pode somar positivamente e saudável na vida delas. Eu quero ler com você uma pérola que se encontra no Antigo Testamento, o livro de Daniel, o capítulo 1 e o versículo 8, que diz o seguinte para nós, num momento chuvoso como este, ao cair da chuva, ao som da natureza. Diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A gente pode perceber que muitas coisas existem um certo limite para se falar, para uma decisão, para um pedido, para uma resposta. Quando Daniel ele fez esse pedido em um momento específico para não se contaminar, a gente percebe que, independente de estar em uma terra estrangeira para servir a um outro rei, um período de cativeiro muito difícil para o povo, mas mantiveram sim a postura do autêntico servir. E nesse servir percebemos as intervenções divinas, protegendo e os guiando. Aos momentos que precisamos tomar decisões não fáceis. Na maioria das vezes não são fáceis tomar decisões. Mas é necessário tomar a decisão, saber conduzir um diálogo e ter humildade com as palavras, para que, em vez de você ser respondido, em vez de nós sermos respondidos,
não causar no outro uma comunicação indesejável, desagradável, que venha a respingar em nós uma ação negativa, uma decisão negativa e que piora mais ainda a situação anterior. Não é disso que precisamos, mas hoje a gente pode meditar neste versículo, partindo de que é necessário, muitas vezes, nos colocarmos em determinadas posturas, porque quando sabemos quem somos, isso nos guia e nos direciona a tomarmos decisões mais conscientes. Uma fala madura e que gere um resultado também maduro. Então, quando Daniel procurou o eunuco para fazer a sua petição, porque ele não queria se alimentar dos manjares do rei, nem também beber do vinho que o rei bebia, porque aquela nação servia a deuses dos quais Daniel e os outros 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, servia ao Deus do céu, o Deus que revela mistérios, segredos, dos quais também protegeu eles do cativeiro babilônico. Um império poderosíssimo, com tecnologia do mundo antigo, e, em termos de expansão, conquistava povos e mais povos. E também oprimia, porque era um rei que foi dado muito poder, no sentido de expansão territorial, no sentido de estratégias de guerra, no sentido de conhecer os pontos fracos do inimigo e saber atacar no momento certo, tendo os resultados esperados, e muito despojo que tornava os reinados ainda mais poderosos. Então, existiam vários tipos de poderes que um homem podia ter. E hoje também existem muitos tipos de poderes que um homem pode ter. Mas quem tem todo o poder é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero trazer é que dentro da realidade humana existem pessoas que o nome dela gera um desconforto, gera um respeito, e muitas vezes é um nome que é conhecido até mesmo mundialmente, ou que foi registrado na história. Então, isso seria uma forma de poder? Sim. Então, Nabucodonosor era um rei muito poderoso na época. E, além disso, ele tinha construído um jardim suspenso que até hoje é questionado como era esse jardim. Então, o nível de inteligência intelectual, as pessoas que estavam também perto dele, das quais poderiam influenciá-lo ou também ser influenciada pelo seu domínio, pelo seu império, ele tinha tudo isso na sua época. Mas existia um Deus acima de todos aqueles deuses babilônicos dos quais eles adoravam. Era o Deus do qual Daniel conhecia. E assim ele tomou essa decisão. E foi-lhe concedido esse pedido, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia ter. Ele era ciente disso, porque sabia o local onde este rei estava em termos de ascensão de poderio. Mas o que é interessante percebermos é de qual lado eu quero estar. Qual é a escolha que eu quero fazer? Entre alguém que eu sei que pode determinar que eu viva ou morra, ou um ser soberano que está acima de tudo e que muitas vezes permite determinadas situações dolorosas
Porque separar de família, de amigos, para um lugar estranho, falas estranhas, culturas estranhas, tudo estranho, até os deuses eram diferentes, é uma outra realidade. Então, como ser humano, na parte emocional, isso com certeza causa muito impacto. Vamos imaginar um pouco sermos tirados do nosso ambiente de convívio com as pessoas, que a gente quer estar perto delas, e ser levado para um outro lugar muito distante e viver debaixo de um jugo onde alguém tem todo um poder concedido de decidir quem vive e quem morra. A cultura diferente, tudo estranho, a alimentação diferente, tudo aquilo que o ser humano ele conheceu, por algum momento é como se fosse tudo desconstruído. É como se fosse uma outra porta com uma outra realidade que o ser humano se deparasse. Isso é fácil? Não. Sabemos que hoje há pessoas que, por bem menos, elas adoecem e às vezes renunciam à própria vida. Elas não querem mais viver devido ao sofrimento, devido a algo que impactou tanto aquela realidade, gerando dores. Mas outra coisa que é muito importante, a pessoa que se conhece, tem convicção ao Deus que serve, que segue, elas não são levadas por ventos fantasiosos, por ventos de falsas palavras doutrinárias, ideológicas, onde vai levar a pessoa como se fosse uma folha seca. Mas a pessoa que se conhece e tem uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso, ela tem raiz como palmeira e não é levada pelo vento como uma folha seca. São duas coisas totalmente diferentes, muito diferentes. A palmeira ela é resistente, ela cresce muito para baixo, as profundezas da sua raiz, e depois ela cresce no sentido para cima. Então, há dois tipos de crescimento que são necessários para que ela fique firmada e possa suportar tempestades, ventos fortes, sem ter que ser arrancada da terra, porque é da terra onde ela tira todo o sustento e também de cima através dos raios solares de um processo chamado fotossíntese. Mas o cristão que segue um padrão, ele também tira o sustento da terra, dos aprendizados, das coisas que ele se permitiu adquirir. E também ele recebe de cima força, poder, graça para vencer e suportar determinadas coisas. E os ventos, as tempestades serão fatores que vão machucar, que vão provar, que vai colocar no anonimato, que vai colocar num lugar silencioso, solitário, às vezes de abandono, de desprezo, de um monte de coisa, mas que vai servir para fortalecer. E é durante um tempo que é necessário tudo isso. Então, foi o que aconteceu com Daniel, a prova de fidelidade. Então, que possamos também pensar mais sobre quem somos, qual é o padrão que a gente segue e qual é o nível de fidelidade que temos ao ponto de renunciar saborosas guloseimas, saborosos manjares, saborosos vinhos, que só o cheiro vai mexer com todo o sistema cerebral, né? Ativando a vontade de degustar, de saborear, tanto o vinho como também os manjares, os alimentos. Mas não importa. Às vezes algo pode ser muito convidativo e o corpo tem essa necessidade, mas precisamos priorizar a fidelidade e a integridade do nosso espírito. Então, muitas vezes
diante das situações adversas? Qual é a postura que temos em relação à fidelidade? A fidelidade sempre tem um ponto que vai despertar em você algo. E sabe que algo é esse? Sempre vai contra a sua vontade humana. A prova de fidelidade é uma renúncia de nós mesmos para aceitarmos uma vontade que não é nossa, a vontade soberana. E nessa comunicação, nessa comunhão, nesse caminhar, mesmo que seja uma terra estranha, mas a sua essência, quem realmente você é, está todo protegido e santificado para demonstrar um coração voltado, cheio de fidelidade ao Deus Todo-Poderoso e não se inclinar diante de manjares, diante de bebidas, diante de um rei opressor que foi lhe dado muita força, muito poder, muitas conquistas. Então, que possamos sempre saber escolher a melhor parte. E a melhor parte não significa que é a parte que vai ser doce, às vezes é amarga. Mas o final dela é de vitória e o final é doce. Porque quando vamos observar todo o percurso de Daniel, de tanto sofrimento, ele passou a ser um homem muito respeitado, juntamente também com seus amigos. Porque nós sabemos que durante a existência humana, conquistamos coisas e perdemos coisas. E nesse conquistar e perder, existe um processo chamado amadurecimento. E amadurecer não é fácil, porque crescimento dói, crescimento machuca e machuca muito. Mas o último versículo do livro de Daniel diz assim, ó, Daniel capítulo 12 e o versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O que é repousar? É descansar. Essa promessa que foi dada a Daniel traz toda uma trajetória de muito sofrimento, mas que nunca foi abandonado. Um propósito específico para uma pessoa específica, que teve de volta uma palavra também de fidelidade. O repouso, o cuidado com a vida, que já estava provavelmente muito cansado fisicamente, mas que o seu espírito continuava íntegro diante do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E, novamente eu digo, curta, comente e compartilhe esta pérola que é do meu coração para o seu coração. E ao cantar dos pássaros eu quero fazer essa oração. Senhor Jesus, que cada vida, Senhor, neste momento seja alcançada e que ninguém venha, Senhor, a se prostrar diante de outros deuses, diante de manjares, diante de bebidas, mas que possa, sim, manter uma postura de integridade em um padrão construído de fidelidade a Ti. E que cada nível de fidelidade sempre venha a crescer em um processo contínuo para que também possamos repousar no dia em que o Senhor quiser nos chamar, para termos sempre uma comunhão com o Senhor além desta vida passageira, onde muitas pessoas neste momento podem estar sofrendo, podem estar causando sofrimento em outras pessoas, podem estar fartos de tantos manjares, mas o espírito ele está insaciado porque tem uma necessidade, uma carência de ti. Pai querido, que vidas sejam alcançadas, que sejam transformadas, que pensamentos sejam refeitos, que vidas sejam lavadas através do teu sangue e purificada e alimentada por ti, porque és o pão da vida, és a água viva. Então que espíritos sejam, Senhor,
saciados, sejam fartos de ti e que possam crescer numa estrutura perfeita para a sua glória em fidelidade, dia após dia. Que cada vida, Senhor, que precisa de paz, que a paz chegue, que alcance, que abrace, que proteja de todo mal. Pai querido, eu te peço as bênçãos sobre cada vida, independente de quem seja, independente de onde estejam, independente de acreditar em ti ou não, mas que sejam alcançadas e que possam abrir espaço no seu coração, num repensar convidativo de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada vida, em nome de Jesus. Então aqui eu vou me despedindo de você, mas que a paz do Senhor Jesus esteja sempre sobre a sua vida. E quem não abriu o coração ainda para Cristo, pare e pense nas suas decisões. Um caminhar com Cristo vai ter também momentos dolorosos, como a história de Daniel, mas também é garantia de vitória além desta vida material. Então pense, vale a pena? Pense sobre isso. E quero compartilhar também com vocês aqui no finalzinho sobre a obra literária, Os Três Viajantes do Tempo. Então não deixe de adquirir esta obra. Aproveite e compartilhe também com outras pessoas que possam ter interesse em adquirir esta obra, que vai trazer novos repensares para você e transformação também de vidas. Através de uma boa leitura reflexiva e de experiências que vão impactar a sua vida. Então, um grande abraço e até o nosso próximo momento.